Senhoras e senhores, muito boa noite. Cumprimentamos todos aqueles que aqui estão presentes, também aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara e pela internet. Nós estamos reunidos para darmos início à audiência pública da Comissão de Obras e Administração Pública, para debater o tema de terceirização e fragilização da CIPA e do trabalho decente. Convido a vereadora Maria Josefa Varão para secretariar os trabalhos e anunciar a presença dos convidados. Então, boa noite a todas, a todos. Obrigada pela presença. Queria... Tem da mesa, né? É melhor, né? Antes, porém, vereadora, convidar para fazer parte da mesa o Tafarel, que é diretor da subsede da CUT de Osasco. Que a bondade. E também o Gilberto Almazan, representante da Força Sindical e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Prazer. A senhora secretária, então, procederá à leitura dos convidados que se encontram presentes. Boa noite a todas, a todos. Anunciar e agradecer a presença do Gilson Rodrigues Santos, que é cipeiro do Sindicato dos Bancários de São Paulo e região, que, inclusive, fará uso da palavra. Da Kelly Domingos, que é diretora da CUT de São Paulo, recém-eleita, e que vai tomar posse amanhã. A que horas mesmo, Kelly? Às 10 horas, mas depois tem uma manifestação, né? Tá? Boa sorte. Ao inspetor Ferraz, neste ato representando o comandante Paulo Siqueira, da GCM, ao Gilberto dos Santos, conselheiro tutelar da Zona Norte. Nós vamos ter eleição dia 4, né? Dia 4 é importante que todos os osasquenses se informem, há vários candidatos, inclusive o próprio Gilberto, e que participemos desse processo de votação. O João Marcelo de Souza, que é o secretário adjunto da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Indústria, neste ato representando a secretária Mônica Veloso, aqui vem de um berço sindical, né, e nos proporcionou à nossa cidade a assinatura com a OIT, que acho que todos receberam, vale a pena, né, a gente saber disso, que é o fortalecimento da agenda do trabalho decente. Muito obrigada, um abraço para a Mônica. O Edson Bertoldo, dirigente comerciário de Osasco, tá certo? Você também foi eleito para a direção da CUT? Não, né? Não, mas tem trabalho suficiente aqui, né? Tá certo. O Carlos José Cardoso, também diretor do Sindicato dos Comerciários. O Weber Wilson Soares, neste ato representando o vereador Maluco de Beleza, que se candidatou também para cipeiro aqui da Câmara, né? E que também é um dos candidatos ao Conselho Tutelar. Anunciar e agradecer a presença do Eli Freitas, presidente da Associação Amigos do Jardim Iguaçu e região, o Alexandre Bertazzo, coordenador e diretor do Sindicato dos Bancários de Osasco e região, é o coordenador aqui da subsede Osasco. O Fonteles, que é membro, um ativista militante dos direitos humanos e membro da Assembleia Popular. E rogamos aos demais, às demais pessoas que sintam-se representadas pelas pessoas aqui mencionadas. Confirmando aqui as demais autoridades e convidados, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa.
Nós solicitamos à senhora secretária que proceda à leitura do ofício e das demais correspondências recebidas. Da Diretoria de Administração Geral do Juízo de Direito da Comarca de Osasco, 25 de agosto de 2015. Senhor presidente, por retrodeterminação, informa a Vossa Senhoria da impossibilidade de comparecimento do merentíssimo juiz de direito, diretor dessa comarca, Dr. Samuel Carazim, no evento a ser realizado no dia 14 de setembro, próximo futuro, devido a compromissos assumidos anteriormente, desejando que os mesmos se realizem a contento. Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria protestos de estima e distinta consideração. Assina Marilza Monteiro Casagrande, supervisora de serviço. Senhor presidente, pela presente, comunico a Vossa Excelência que não poderei comparecer à audiência pública sobre terceirização e fragilização da CIPA e do trabalho decente a realizar no dia de hoje, tendo em vista compromissos anteriormente assumidos com a Universidade Paulista. Aproveito a oportunidade para parabenizar a iniciativa de realização da mesma por tratar-se de tema relevante à nossa sociedade. Atenciosamente, assina professor Mário Luiz Guide, vereador PSDB. Eram essas as correspondências, senhor presidente. O 40 está aqui também? Achei. Ofício de número 40, 2015. Osasco, 28 de julho de 2015. Ao excelentíssimo senhor Jair Assaf, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a alteração de data da audiência pública do dia 26 de agosto de 2015, que, devido a essa alteração, passará a ser realizada no dia 14 de setembro, às 19 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Obras e Administração Pública, com o tema Terceirização e Fragilização da CIPA e do Trabalho Decente. Assim, solicito para a realização do evento serviços de som, recepção, imprensa e copa. Solicito ainda seja enviada cópia deste ofício a todos os vereadores para ciência. Atenciosamente, vereador Valdomiro Ventura, da Comissão de Obras e Administração Pública. Terceiro que vai falar depois da mesa. Tá bom. Tá? Bom, nós informamos que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 7 da NET, 9 ou 16 da operadora Cabonet e pelo portal da Câmara de Osasco, pela internet www.osasco.sp.leg.br. Um prazer. Isso. Agora é o companheiro Carlos Cardoso, que é diretor do SECOR e também cipeiro do Grupo Pão de Açúcar. É isso, né, Carlos? Mais ou menos isso. Tá bem. E é um grupo. A tribuna está à sua disposição. É um prazer ouvi-lo. Boa noite. Boa noite. Em nome do companheiro Tafarel, eu gostaria de deixar um abraço a todos os homens e uma boa noite. Em nome da nossa companheira Mazé, eu gostaria de deixar um abraço a todas as companheiras. Eu sou o Carlos José Cardoso, sou diretor do Sindicato do Comércio de Osasco e Região. Atuo atualmente na pasta da saúde, principalmente em cima dessas questões de acidente de trabalho e CIPAs. Eu vi aqui o Tafarel, na sua fala, ele falou a respeito da gente organizar a NR5. Obrigado, companheiro. Se você precisar do meu apoio, eu vou estar presente aí para a gente tentar mudar isso. Eu lembro que num seminário, há uns tempo atrás aí, onde estava o nosso companheiro Ricardo,
que nós colocamos naquela época lá, justamente para a gente mudar a CIPA, onde o mais votado pudesse sentar na cadeira de presidente. Porque hoje você coloca uma CIPA e coloca o patrão sentado na mesa, ditando as regras. Aí é complicado, por quê? Porque o trabalhador, quando ele está diante do seu patrão, mesmo ele estando na CIPA, ele vai ficar ali acuado de fazer as suas reclamações, que com certeza virá a retaguarda na hora, eles vão reclamar e vão fazer um compromisso aí com o companheiro e vai ficar difícil. Eu me esqueci de dar aqui uma boa noite aos internautas, né? Ao TV Câmara, desculpe. Fica aqui o meu boa noite a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Então, companheiros, quando a gente fala por último, ou é o terceiro, o quarto falar, fica mais fácil, porque a gente pega a fala dos companheiros, né? E a gente contempla e a gente não tem que falar tudo, vamos falar de alguma coisa que está na CIPA e que é complicado a gente fazer. Eu vi aqui o companheiro Gilson dizer que é difícil, né, Gilson? É difícil, cara. Não é fácil. Porque quando você está cobrando, as pessoas eles vêm para cima de você fazer tudo com que você não faça seu trabalho. Eu acredito que, para a gente resolver o problema da CIPA, em relação ao local de trabalho, a gente precisa pegar a ponte principal da coisa. Quem são os responsáveis, como a gente atuar. Porque eu fui cipeiro por 2 mandatos, viu, Mazé? Lá no Grupo Pão de Açúcar, eu trabalhei aqui no CD1 e fui eleito 2 vezes como cipeiro, e ali eu tinha ali 700 companheiros, e eu estava ali sempre como vice-presidente, querendo assumir a cadeira de presidente, mas a norma não deixava, e aí eu ali nervoso. Eu tinha sempre 280, 300 votos, era sempre ali, estava sempre mais votado, e sempre tendo que ouvir ali o patrão na mesa não querer nem que você documente um acidente. Porque eu sempre falo para o cipeiro, na reunião de CIPA, você tem que documentar, tem que colocar em ata. Porque quando você reclama de uma coisa que está ali, e você não coloca em ata, quando aquele acidente acontece, o que é que acontece? Quando chega a fiscalização para fiscalizar, ele vai logo ver as atas, se realmente estava em ata. Se você não documentou nada daquele acidente que ele estava previsto para acontecer, ele não vai estar documentado e a empresa vai estar sempre se esquivando disso. Como nossas empresas têm, o nosso sindicato tem 16 mil empresas, não é pouca coisa. 16 mil empresas alocadas lá no nosso sindicato. E nós fazemos CIPAs em todas elas. A maioria a gente vai. Vai eu, vai o Edson Bertoldo, que sempre me acompanha, o Ricardo, que faz parte da nossa pasta, e a Kelly. Eu participo 2, 3 vezes por semana em reunião de CIPAs, ou então com os cipeiros. E quando eu ligo na empresa para falar dessa situação, eu vejo o técnico segurando e falo, seu Cardoso, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Eu estudei, eu me formei para assumir uma função, e a empresa me diz que eu não posso tocar. Quer dizer, o companheiro ele não tem uma liberdade de trabalho, ele se forma para fazer um serviço, e a empresa está sempre mandando ele ficar na sua sala, sentado, e não fazer o seu trabalho. Manda ele, desvia ele para um outro serviço para que ele não faça o seu trabalho. Eu vi um técnico falar para mim, senhor Cardoso, eu cheguei na operação e o meu encarregado me disse, você não vai tomar hoje 10 minutos do meu tempo, não, né? Você não vai parar a minha operação por 10 minutos, não, né? Porque você acaba me atrapalhando. Eu estava participando da reunião, e depois eu falei para o companheiro assim, eu falei, ó, gente, quando esse encarregado falar para você que você vai tomar 10 minutos da operação dele, você não tome 10, tome 30. Tome 30 deles. Não tome 10, tome 30. Por quê? Porque a empresa precisa saber se um segurança, um técnico de segurança ou um cipeiro abordar um companheiro no local de trabalho e der uma orientação para ele, aquele 10 minutos pode evitar um acidente grave. Certo? E, muitas vezes, o patrão nem sabe, tá? Muitas vezes, as empresas colocam todo o equipamento de trabalho para fazer, mas o encarregado que quer que a pessoa produza de qualquer jeito. Eu vi um filme aí, uma vez, do Charlie Chaplin, e ele estava naquela mesa
correndo para poder fazer uma operação. Se o Charles viesse hoje aqui, ele ia falar, caramba, está pior. A coisa ficou feia. Então, se naquela época já tinha aquela situação, hoje ficou pior de você fazer um trabalho. Aí eu falei para esse companheiro, ele falou o seguinte, quando isso acontecer, você me chama aqui, me ligue lá no sindicato e me chame. Que aí eu venho aqui 3 horas da manhã para a operação dele, umas 2 horas, volto à tarde, paro 6 horas a operação deles. Aí ele vai ver que aquele 10 minutos seu vai valer a pena, entendeu? É difícil. Então a gente precisa fazer o quê? Pegar primeiro o técnico de segurança, empresa grande, tá? Não é empresinha que tem 50, 100 funcionários, não é empresa, estamos falando de empresa que tem 700, 2 mil, 3 mil funcionários. Porque o técnico de segurança, eles não fazem o trabalho dele. A CIPA, na sua maioria das vezes, aí, aqui me desculpa o cipeiro, os caras entram atrás de estabilidade, sabe? Não quer trabalhar. Teve um cipeiro que me ligou uma vez, eu perguntei, você... o presidente saiu, quem assume? Eu falei, quem assume é o outro. A empresa vai indicar um outro, mas não é o vice. Eu falei, não, senhor, não é o vice. Quem assume a empresa indica o outro. Você é da CIPA? Eu acho que eu sou da CIPA. Você acha, meu irmão? Eu não sei, cara. O cara não sabe, foi indicado pela empresa, o presidente saiu e o cara não sabe quem é que vai assumir a CIPA. Eu falei, calma. Mas se saiu o prefeito, foi quem assumiu o vice? O presidente é o vice, por que na CIPA não é? Porque o presidente é indicado pela empresa. Então, no momento que ele sai, a empresa indica outro. Certo? A moça me ligou e falou que ia mandar 2 cipeiros embora. Que o suplente não tem estabilidade. Eu falei, tem. Mas eu liguei em Osasco, o cara falou que é o senhor que resolve o problema, o cador do secretário da Saúde, e o senhor está dizendo que eu não posso. Eu falei, não pode. Ela falou, o senhor não sabe nada, hein? O senhor não sabe de nada. Eu falei, quem falou para a senhora que eu sei de alguma coisa? Eu falei, não é para a senhora que eu sei de nada. Agora a senhora mande ele embora, tá? Mande ele embora, porque aí a gente vai conversar. Eu só não vi o artigo 165 da CLT. Eu falei, vi. O artigo da CLT é velho. Olhe na Constituição, lá no inciso 10, que a senhora vai ver que está dando toda a estabilidade para todos os cipeiros. Então, a gente vê essa questão dentro do local da empresa. Então, você pega o técnico de segurança, dá uma dura nele, pega o cipeiro, que nem eu vou para a reunião de CIPAS, vou para a reunião, vou lá no dia da posse, e sento o couro nesses caras. E outro inimigo que nós temos é o método de trabalho. Para quê? O cara mais embaçado dentro da empresa que é o método de trabalho. Para quê? Não existe mais. Existe agora, Gilson? Não tem, cara. Porque o trabalhador ele chega doente, o cara fala, você não tem nada. Tá? A sua doença é degenerativa. Você trouxe lá dos seus avós, você não tem nada, não. Porra! Aí o cara trabalha 15, 20 anos numa empresa, aí ele se acidenta, porque tem aquela doença, o Ratinho conhece o menino, que são doenças causadas pelo trabalho, certo? Simplesmente manda a pessoa embora. E aí a pessoa é obrigada a correr atrás do nexo casual, né, para poder provar que realmente foi um acidente de trabalho, enquanto as empresas não fazem isso. Eu perguntei para uma empresa grande dessas e falei para ele, o que está fazendo para vocês o assistente social? Empresa não tem assistente social? Empresa grande tem. Para quê? Para ficar sentado lá na cadeira ganhando o seu dinheiro? Porque o encarregado, quando ele recebe um trabalhador na sua sala, que na maioria não são, os caras não estão preparados, sabe? Eu tenho o nome para ele, mas não vou chamar. Aqui, depois eu falo para você, Tafarel. Eles não estão preparados para poder assumir aquela função, simplesmente ele resolve o problema como? Demitindo o trabalhador. Em vez de chegar e falar, você passa pela nossa assistência social e vê o que você tem, e aí nós indicamos o médico e fazemos o trabalho. A empresa mandou um cara louco embora, o cara ficou doido, o Ricardo sabe dessa situação aqui, mandou o cara embora, o cara estava meio com problema, a empresa mandou embora. Aí ficou doido o pai do cara, ficou louco a mãe do cara, e ficou doido eu também. Fiquei meio maluco, porque o cara vinha para cima de mim, tá? E ele não podia resolver o problema, o cara saía na rua, batia a porta de carro, subia em cima do capô, fazia uma confusão desgramada, e eu fui na empresa, falei, o que está acontecendo? Jogador, não sei. Como você não sabe? Você é encarregado, você é líder, cara. Se eu chamar um camarada aqui da minha equipe, eu sei que ele está com problema. Na fara, na conversa do cara, o cara está com problema. Envia o cara para uma empresa, para um técnico, para uma pessoa que tem
seja apto a fazer aquele assunto, ele vai pegar o cara e vai ver. Aí o cara está com problema em casa, não pagou o aluguel, não é verdade? Com esse salário não tem condição de você pagar a conta atrasada, o cara está meio maluco. Você pega o cara, dá umas férias para o cara, troca o cara de função e ele resolve o problema, meu camarada. Mas não, eles preferem fazer o quê? É mandar o cara embora para resolver o problema. Eu sou operador, eu trabalho de operador de empilhadeira, viu, Mazé? E a empresa ela tem X metas. Eu trabalho com metas, eu trabalho com 10 mil caixas. Amanhã a empresa vende mais, aí a minha meta passa para 700 caixas. Aí depois ela aumenta o patamar dela, aí a meta passa para 1000. Aí eles não admitem mais. Aí ele enlouquece. Eu trabalhava com a maca, com a empilhadeira, aí eu já ia levantando a torre, já no começo, já olhando onde é que eu ia jogar a coisa para pegar o pallet. Porque ele tinha uma tela aqui, e o serviço vinha na tela, e quando eu baixei, que eu clicava, estava a tela cheia. Baixa tal, e eu corria, só parava meia-noite, e o cara, às vezes o encarregado vinha acima de mim. E aí, está faltando esse prato, você não baixou ainda? Eu falei, não sou louco, quer que eu faça o quê? Quer que eu vou aqui dentro? O que é que eu vou fazer? Eu que sou meio louco, sabe? Sou meio doido, falo, não tenho peso com os caras, falo. E aquele cara que está com medo de perder emprego, o que é que ele faz? Ele fica louco, ele fica com medo de perder emprego, aí ele corre para lá, corre para cá, e aí causa um acidente, porque causa um acidente com essa situação. Então, a gente precisa pegar esses camaradas. Eu falei com o nosso assessor jurídico lá do nosso sindicato, para que ele listasse, viu, Ratinho, todas as empresas, todas elas, principalmente as grandes, que aí eu ia na reunião de CIPA, eu ia ver como é que estava funcionando a CIPA, como é que estava a situação dos companheiros, eu ia descer, ia dar uma olhada, e aí a gente punia esses camaradas. Se ele não fizer isso, a gente vai tá com um problema sério. E não adianta a gente falar aqui, porque falar aqui é fácil. Aqui é uma beleza. Agora a gente agir, né? A gente precisa agir. A gente fala aqui, e aí solta os comandos para a rua, para correr atrás das empresas e fazer o que tem que fazer. Senão a gente fica aqui falando, enquanto o trabalhador está lá trabalhando, e a gente fala, sai daqui, toma um café e esquece. Então a gente precisa colocar em prática, correr atrás desse pessoal para fazer a situação. E na questão da terceirização, que já foi falo aqui, você vê como é que é difícil fazer CIPA. Você vai fazer uma CIPA, você precisa primeiro da atividade da empresa, né? Puxa a atividade da empresa, a quantidade de funcionário e o grau de risco. Ali você forma uma CIPA. Aí você chega na empresa, a empresa tem 300 funcionários trabalhando, ou 500, 400 terceirizados. Como é que você forma a CIPA? Como é que você vai formar a CIPA? Você não forma a CIPA. Aí você fica com os mesmos trabalhadores trabalhando na mesma correria e não tem CIPA, porque a norma não diz, a não ser que nós mudamos, né, Tafarel? E a gente pegue todo um processo para fazer. Eu não vou me estender muito, porque eu já falei demais, e eu vou ficar por aqui. Muito